No último ano, minha carteira de investimento rendeu 36%. Nesse ano de 2019, já rendeu mais de 20%. E hoje eu vou compartilhar por que eu invisto no que eu invisto, como eu escolho o que eu escolho e quais são os ativos no qual eu estou aplicando e tendo esses rendimentos. Para quem conhece bem o Manual de Conduta e Cultura aqui da V4 Company, sabe que a gente tem presente nele um dos nossos motivos para ação: atingir a liberdade financeira para todos os colaboradores. A gente tenta trazer informações sobre investimentos para todo mundo aqui, para que todos possam investir melhor o seu dinheiro e estar em paz com esse aspecto tão importante e tão mal assistido para a população brasileira. Pensando nisso, eu tive vontade de compartilhar um pouco mais sobre minha carteira, os resultados que eu estou atingindo e por que eu escolho os ativos no quais eu escolho. Primeiro, eu tenho esse resultado que eu falei no início do vídeo, um pouco acima da média, que é algo que eu espero que você não espere em alcançar necessariamente. Eu acredito ser um resultado atípico, mas 16% ao ano eu acredito que é um resultado que é possível tranquilamente ser alcançado baseado no rendimento histórico da Bovespa ou da S&P, né, a Bolsa de Valores americana, as 100 maiores empresas americanas, ou a Bolsa de Valores brasileira. Baseado, obviamente, no fato de que eu invisto 100% do meu dinheiro, da minha aplicação em renda variável. 100% em fundos imobiliários, ações e parte desse investimento em empresas americanas através de ETFs. Basicamente, como eu tenho empresa há muito tempo, eu entendo muito sobre empresas. Além de ser empresário há muito tempo, e a minha visão de negócio, minha filosofia de vida e meu entendimento até mesmo sobre economia me faz acreditar que todo o dinheiro do mundo, toda a geração de valor, toda a riqueza estão nas empresas. Então é muito óbvio para mim investir em empresas. Como um empresário, eu basicamente compro empresas nas quais eu gostaria de ser sócio. Outra base para essa minha visão é o livro Investindo em Ações no Longo Prazo. Nesse livro ele traz uma análise de que sempre as ações no longo prazo rendem mais que títulos públicos e investimentos de renda fixa. E eu sempre fui um cara sem muita aversão a risco, nunca me preocupei muito com risco, então optei por correr esses riscos maiores. Mas sinceramente eu não acredito que o risco seja muito grande, principalmente na maneira com qual eu aplico esse meu investimento nessas empresas. Também eu sou um cara libertário, minha filosofia política é libertária, acredito que o poder de mudar o mundo está nas empresas, não no governo, então eu sempre me nego, parte da minha filosofia de investimento é fazer qualquer investimento que seja relacionado ao governo, seja em empresas públicas ou com títulos públicos, porque eu acredito que no mercado sim está a geração de valor. Então essa base tem a minha filosofia de pensamento e aí eu entro numa parte um pouco mais técnica, que seria em quais empresas investir. A minha estratégia de investimento ela é muito simples. Eu faço uma análise fundamentalista. Eu escolho as empresas nas quais eu investiria literalmente como sócio. Se eu fosse me associar à empresa, que empresa eu me associaria? Eu nunca fiz trade, nunca vou fazer swing trade, nada do tipo, porque eu sempre estou pensando no investimento de longo prazo. Eu estou comprando um ativo para acumular patrimônio líquido, para no longo prazo viver desse dividendo ou até mesmo liquidar isso em forma de capital do dia para a noite e torrar esse dinheiro no que eu quiser no futuro, uma futura aposentadoria ou uma futura necessidade de investimento. Outro detalhe muito importante é que a gente não pode perder, nossa ocupação principal não é investimentos, a gente não pode perder muito tempo com isso. Então o que eu faço? Eu compro ações todos os meses, invisto todos os meses, cerca de 30% do que eu ganho, baseado numa análise que eu faço a cada quarter. A cada trimestre eu reavalio os ativos que eu tenho, considero alterações em posições e sigo o quarter inteiro só mantendo aquela posição, crescendo dentro daqueles ativos e vou avaliando uma vez por quarter. Assim eu invisto pouco tempo nessa atividade, sendo que não é minha atividade principal, mas todo mês dou um passo em busca do meu objetivo de longo prazo. Para escolher essas empresas, eu considero alguns indicadores e, baseado nisso, eu fiz uma planilha que é quase um algoritmo, vamos dizer assim, para definir quanto eu vou investir em cada papel, em cada ativo que eu compro. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês para explicar um pouco mais sobre essa planilha e deixar o link para você compartilhar, copiar e poder fazer o mesmo com a sua. Então basicamente aqui, ó, nessa parte esquerda, no topo, como a gente é bem nerd aqui, eu sempre tento criar alguma lógica para tudo que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho basicamente os ativos que eu estou investindo nesse momento, então essas as empresas, são os setores. Então a lógica aqui são empresas bem fundamentadas, como vocês vão ver aqui, além de ser, no geral, boas empresas, né, de setores sólidos, consistentes, a maioria tudo blue chip, poucas small caps,
detalhes técnicos aí que vocês vão entendendo ao longo da vida, ao longo do tempo, mas basicamente significa que são empresas bem sólidas, né? Muito difícil um Itaú quebrar, muito difícil de uma Renner quebrar, muito difícil de uma Magazine Luiza quebrar, de uma Localiza quebrar, de uma WEG quebrar, de uma EG quebrar, de uma Itaúsa quebrar. Então, quais são os indicadores que eu vou medindo de cada uma delas? Primeiro, ROI, boto aqui basicamente o ROI dessas empresas, PL dessas empresas, eu boto aqui o valor, ó, aqui é o valor que eu pego lá do site, do balanço, e aqui ele vê quanto isso representa do total. Ele pega aqui, soma o total e vê quanto que isso é do total. Então isso aqui é 4% total. Se eu somar aqui, ó, ele dá 100%, que é basicamente, essa empresa, o melhor ROI é aqui no caso melhor é da EG, o segundo melhor da Lojas Renner, terceiro melhor da Magazine Luiza, e assim por diante. PL, então aqui é basicamente a mesma lógica, eu coloco aqui, faço essa fórmula para ver quantos por cento esse representa do meu total aqui das empresas. Faço isso com o ponto do yield aqui, que são 3 indicadores que eu acho importante que você consegue julgar, pegar na internet. Eu não vou explicar eles aqui, depois você pode procurar mais. Aí aqui tem uma nota subjetiva que é liderança e governança. Eu dou uma nota para liderança e governança. Aí aqui é margem EBIT e endividamento e crescimento. Média de crescimento, endividamento e EBITDA. Aqui a gente tem um indicador negativo, então ele vai descontar lá do meu total, e aqui no crescimento ele também pode ser negativo. Aqui o que eu faço? Eu tenho uma fórmula basicamente de soma de todos esses valores. Ele vai somando aqui aquele resultado que eu vi de quantos por cento ele representava do meu total, e ele dá um número, uma porcentagem total aqui. Se ele tem números negativos, como nesse caso aqui, ó, ele vai descontar dessa soma total. Aí, mais uma vez, eu faço uma soma total desse número e vejo quantos por cento deu esse número total. Aí ele basicamente dá uma porcentagem dentro de 100, que é o que eu vou distribuir o meu capital dentro dessas empresas. Ou seja, 20% do que eu tenho está em Banco Inter, por causa dessa lógica aqui que eu inventei. E tecnicamente, eu sinceramente não sei se faz sentido, mas é assim que eu sigo fazendo as minhas coisas. Segunda que eu mais tenho, Magazine Luiza, há 2 anos pelo menos, por causa dessa lógica aqui. Então, se você vir aqui, ó, são 2 empresas que foram casualmente muito bem nesse período que eu estou investindo, e a minha teoria aqui meio que acertou nelas. Então eu estava com boa parte da minha grana aqui e boa parte do meu crescimento foi aqui. Mas boa parte ainda é no máximo 20% aqui. Tu vê que ela deu no máximo 20%. Então, na pior dos casos, ainda está muito bem distribuído. E isso não é 100% do meu investimento. Esse é de 70% do meu investimento. Porque 30% está em fundos, ETFs e fundos imobiliários, que são esses aqui que eu escolhi basicamente por indicação de outras pessoas, sem muita teoria por trás. Então vamos dizer aqui que nessa minha planilha tu bota aqui, eu tenho 10 mil aplicado, ele vai botar 30% nesses investimentos, eu distribuir dessa maneira, fundos multimercado, 5% em cada um, 15% nesses fundos imobiliários e 30% no IVVB11, no ETF. Aí ele pega o valor aqui, 30%, e 70% e distribui, baseado naquela porcentagem lá e nessas porcentagens aqui. Ou seja, nesse cálculo aqui, por exemplo, o BID 4 levaria 20% dos meus 70% que vão para ações. Levaria R$ 1.400, Itaú 500, a Jazener 800, Magazine Luiza 1.300. E assim que eu faço, aí o resultado é que o investimento ele fica dessa maneira assim. Na prática, aquela ali que era 20%, o Banco Inter ele no final ficou com 14%. O Magazine Luiza ficou com 13%. Então está muito bem diversificado, ao mesmo tempo não está super diversificado do meu ponto de vista, porque são aqui alguns papéis só, na parte de ações, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ações. Não é muito no meu ponto de vista, mas esses 4 fundos imobiliários, esse ETF, esses 2 fundos multimercado, dá uma carteira bem diversificada e que está trazendo uma boa rentabilidade para mim. Porque é muito difícil tu perder nesse cenário aqui, sendo empresas muito sólidas, são fundos, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Muito difícil, do meu ponto de vista, com tudo que eu conheço, tudo que eu já falei para vocês, perder. O resultado disso foi 36% no ano passado. Teve, obviamente, modificações, esse é o cenário atual, então a gente teve outros papéis nesse meio tempo. Os que eu tenho certeza aqui que não mudaram, que eu sempre tive, foi esse. Esses estão na minha carteira há muito tempo. E agora está um pouco mais de 20%. Meu recado final, baseado nisso, uma dúvida que o pessoal sempre tem é sobre corretora.
Eu não me preocupo com isso, eu uso a XP porque é a mais tradicional, eu não me importo com taxas, só taxas de administração, taxas de performance em fundos, mas no caso dos meus papéis, como você viu, não tem nada que vai me trazer essa preocupação. As taxas de corretagem eu não me preocupo porque eu estou investindo no longo prazo, então isso não me afeta. Então eu uso XP e lembrando que eu não estou aqui para te recomendar nada, faça o que você quiser por sua conta e risco, é mais ou menos para compartilhar a minha visão de mundo, que com certeza é um fato que a gente precisa pensar no longo prazo e todo mês dar um passo em relação ao nosso objetivo de longo prazo. Pense bem sobre a minha filosofia, por que eu não compro títulos públicos, por que eu não compro empresas públicas e a minha visão por trás do business, isso que traz solidez ao negócio e traz o resultado de fato. Não é uma análise técnica, no meu ponto de vista, que traz o resultado que mal ou bem eu venho tendo ao longo desses últimos anos. Investimentos não é o assunto principal desse canal, mas é algo importante para todos nós. Todos nós investimos em negócios, investimos na nossa própria vida e precisamos encontrar um caminho melhor para construir um futuro melhor para todos nós. A gente tenta trazer visões como essa todos os dias aqui no canal da V4 Company e para você que está buscando um investimento na sua carreira, não deixe de conhecer a franquia da V4 Company, uma oportunidade de você se associar, como mais de 90 pessoas já se associaram à franquia da V4 Company nos últimos 18 meses e você tem essa oportunidade por um investimento bem baixo, menos que um carro popular qualquer, você pode se associar à V4 Company e construir um patrimônio aí no longo prazo que é previsto também na nossa franquia. Se você quer entender isso, quanto dá, como você constrói patrimônio com a franquia da V4, acesse o link na descrição, se aplica lá e conversa com a nossa equipe sem nenhum compromisso para você entender mais e não deixar essa oportunidade passar. Eu sou o Denner Lippert, sócio fundador da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.